Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Conheça Goiás. Informação, entrevistas, turismo, tudo isso você acompanha agora neste programa, que é um projeto da Associação Goiana de Municípios, a AGM. O programa de hoje traz para você HGG, como está o atendimento no hospital administrado por uma OS. Reaproveitar alimentos em casa evita o desperdício e ajuda a economizar. Dalmi Alves, especialista em legislação eleitoral, é o nosso convidado no Sala de Visita. E o turismo e a história da cidade de Serranópolis. Nós voltamos já! O HGG, Hospital Geral de Goiânia, é administrado atualmente por uma organização social, OS. Nossa equipe foi até lá para saber como anda o funcionamento da unidade e o que mudou após esse novo modelo de gestão. Confira. Mais autonomia administrativa e financeira. Esses são os diferenciais do modelo de gestão por organização social implantado em Goiás na saúde. Uma das primeiras unidades a viver essa mudança foi o Hospital Alberto Rassi, também conhecido como Hospital Geral de Goiânia. Há 4 anos, o IDETEC administra a unidade de forma compartilhada com o Estado. Essa administração através de organização social transforma, dar uma agilidade, transforma toda a burocracia de compras, aquisição de serviços e de necessidade de uma unidade hospitalar de forma muito mais ágil, porque a tramitação na Lei 8666, nos moldes da administração direta, é muito morosa. As mudanças físicas também podem ser observadas. O número de leitos de unidade de terapia intensiva foi ampliado de 10 para 40. E veja como era o antigo ambulatório do hospital. Para você conseguir marcar uma consulta, você tinha que pegar fila, era aquele tumulto. O HGG está mudando para melhor. Para a diretora de enfermagem, Natália Alves, uma das prioridades dos profissionais do hospital é tentar minimizar a dor do paciente no momento do tratamento. O foco não é apenas a doença, o foco é o paciente como um todo, na área psicossocial, na área espiritual, na área de assistência em si. Então, nós focamos a nossa assistência nesse paciente como um todo, para trabalhar, para atuar dentro das várias áreas que o ser humano necessita. Uma das principais políticas de humanização do hospital é o projeto Sarau HGG, e acontece uma vez por semana. Apresentações musicais e manifestações culturais animam pacientes, colaboradores, visitantes e acompanhantes. Nós, consumidores, temos acompanhado ultimamente a alta nos preços, principalmente nos produtos alimentícios. E pensando sempre em economizar, aproveitar os alimentos, evitando o desperdício, é também uma forma de não jogar dinheiro fora. Vamos aprender como reaproveitar os alimentos. Estudos comprovam que 1/3 de todo o alimento que é produzido no mundo nunca é consumido. Apenas em uma das fases desse desperdício, na feira, este comerciante já viu muita coisa que poderia ser aproveitada ir parar no lixo. A gente tenta controlar, né? Tenta eliminar mais as mercadorias maduras, segurar mais verde da potia. A gente tenta, mas infelizmente o desperdício ainda é muito frequente, né? No Ceasa, principalmente, se for lá, o desperdício lá é tremendo, né? Supermercado, verdurão também perde muito por ficar exposto mais tempo, né? Mas é muito difícil mesmo, saber que tem tanta gente precisando, né? De acordo com dados da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, cerca de 39 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente no Brasil. Quantidade suficiente para alimentar 19 milhões de brasileiros com as 3 principais refeições: café da manhã, almoço e jantar. Para a nutricionista Juliana Senro, os números são preocupantes, sem contar nos prejuízos desse desperdício para a nação. Vamos pensar desde o plantio, né? Irrigação, fertilizante, adubos e finalmente na mesa, né? Quanto mais a gente se perde, menos é colocado na mesa e mais a fome continua.
Outro aspecto que deve ser observado é que os preços de alimentos como verduras, legumes e frutas estão cada vez mais altos. Em tempo de crise, economizar é a palavra de ordem. O interessante é a pessoa sair de casa, por exemplo, ir numa feira ou no supermercado, já saber o que tem na geladeira de casa para não comprar em excesso, fazer as compras de 15 em 15 dias ou de semana em semana para não estocar bastante. E é ideal também, é legal também fazer um cardápio semanal para ir utilizando os alimentos com foco, para não sair comprando muito alimento para não perder. Eu uso até a casca, eu faço bolo, eu faço refogado com a casca, eu bato suco e aproveito de todas as maneiras possíveis. Compro só o necessário, realmente, só o da semana e reaproveitando sempre. Logo mais tem turismo em Serranópolis. E ainda uma entrevista interessante com Dalmi Alves, advogado especialista em legislação eleitoral. É depois do intervalo, não saia daí. O Conheça Goiás volta em alguns instantes. Estamos de volta. 2016 é ano eleitoral e novas regras para a eleição de prefeitos e vereadores já estão valendo. Vamos saber melhor com o nosso convidado de hoje, especialista em legislação eleitoral, Dalmi Alves. Neste ano serão escolhidos os próximos prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios do país. E as novas regras da legislação eleitoral já estão valendo para este período. São mudanças importantes e é por isso que o Conheça Goiás está recebendo hoje um especialista em direito eleitoral, Dalmi de Faria, para explicitar com detalhes e discutir os pontos mais importantes dessa nova regra eleitoral. Doutor Dalmi, é um prazer recebê-lo aqui no Conheça Goiás. Prazer é nosso em participar desse programa. E quais as principais mudanças que tiveram relevância, que serão importantes observar nessa próxima eleição, doutor? Primeiramente, nós temos que lembrar o calendário eleitoral, que já está em vigor desde o dia 1º de janeiro, e principalmente com relação aos gestores municipais, aos prefeitos e presidentes de Câmara, a partir de agora, desde o dia 1º, não poderá haver nenhuma distribuição gratuita de bens, serviços, doações de imóveis, tudo aquilo que seja distribuição gratuita por parte da administração. Há exceção prevista nos casos de emergência, de calamidade pública e principalmente de programas sociais que já estejam em desenvolvimento desde 2015, com previsão orçamentária e com execução desde 2015. Esses programas poderão continuar. Então, se o prefeito quiser criar um novo programa agora em ano eleitoral, isso é vedado. É vedado. Então, é importante nós colocarmos aquilo que está vedado, que está proibido aos agentes políticos, sejam candidatos à reeleição, estejam apoiando candidatos ou não. É importante lembrar, inclusive, e já que nós estamos falando também no programa, é a questão da publicidade institucional. Uma mudança, isso não é novo, uma mudança agora é que a partir deste mês de janeiro, a publicidade institucional dos municípios, das câmaras municipais, elas não poderão ultrapassar os 3 últimos semestres dos 3 anos anteriores. É importante que se verifique esse limite de gastos para que tanto o prefeito como o presidente da Câmara não faça gastos com publicidade institucional que ultrapasse a média dos 3 semestres dos 3 anos anteriores, 2015, 2014, 2013. Importante lembrar também que a publicidade institucional de municípios, incluindo aí executivo, legislativo e todos os órgãos municipais, só poderá ser veiculada até o dia 30 de junho. Depois do dia 30 de junho, toda a publicidade institucional, ela só poderá ser veiculada, mesmo campanhas de vacinação, campanhas de utilidade pública, só poderão ser veiculadas com prévia autorização da Justiça Eleitoral, a quem cabe, inclusive, aprovar até o texto da divulgação. Eu preciso observar isso porque o candidato ou quem está aí no processo da reeleição, ele, se não observar isso, ele pode ter, inclusive, a sua registro de candidatura cassado. Além do registro da candidatura cassado, né, há outra questão também a ser observada, que o gestor, seja ou não candidato, ele pode ser condenado, inclusive, além da multa, a uma inegibilidade de 8 anos na execução desses programas. E quero lembrar também, já que nós estamos dizendo
gestores municipais, que os aumentos salariais para servidores municipais só poderá ser concedido até o dia 2 de abril. A partir do dia 2 de abril, o que a legislação permite é apenas a revisão pelo índice da inflação projetado para o ano de 2016. Agora, doutor Dalmir, o que se esperava era uma reforma política mais profunda no Brasil. Isso vem sendo questionado, debatido. Há realmente pelo menos um sentimento por parte da população que se faça uma grande reforma. Isso foi frustrado, essa expectativa, agora no Congresso Nacional. Dessas reformas que foram já estabelecidas, o que se destaca que traria traria mais igualdade no processo político eleitoral? Olha, primeiro eu nem diria igualdade, mas nós teremos nessas eleições municipais uma eleição atípica, diferenciada, que nós não tivemos no Brasil. Primeiro, com a proibição do Supremo Tribunal Federal pela doação de pessoas jurídicas, de empresas, campanhas, todas as campanhas eleitorais de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos terão que ser custeadas pelas pessoas físicas, que é o limite de 10% do rendimento do ano anterior e com recursos do próprio candidato. Essa é uma novidade. Segundo, a campanha eleitoral, muito curta agora, além de ter reduzido o prazo de filiação partidária para 6 meses, nós teremos aí apenas 45 dias de campanha eleitoral, 35 dias no rádio e na televisão. Agora, o senhor acha que isso é curto realmente? 45 dias, com a tecnologia de informação que nós temos hoje, com os meios de comunicação, levando em consideração que a lei 9.504 né, é de 93, né, levando 97, em consideração aliás, aquele período. 97. Hoje, com a tecnologia de informação, 45 dias não é suficientemente tempo para explicitar um programa de governo? Sim, e o objetivo foi reduzir o custo da campanha. Agora, inclusive, porque a se destacar o papel das redes sociais nas eleições, nós já tivemos esse reflexo nas eleições de 2014, teremos também o menor município do Brasil, não é só de Goiás, todas as pessoas têm acesso à internet, o celular hoje é um instrumento de acesso à internet e às redes sociais muito rápido, então tem que se aproveitar as redes sociais. Qual é o prejuízo, presidente? É exatamente no sentido de que o candidato que não tem visibilidade. Eu comentava esses dias agora no escritório, por exemplo, nas grandes cidades onde o candidato não é conhecido, o candidato a prefeito terá apenas 17 dias no horário gratuito do rádio e da televisão para transmitir. Para expor seu programa de governo e se tornar conhecido. Exatamente, apenas 17 dias para os cargos executivos, os demais serão distribuídos entre os candidatos a vereadores. Então o tempo é curto, é uma campanha atípica, nós não temos esse precedente no Brasil de uma campanha curta e desde que começaram a se controlar a arrecadação e a doação de recursos eleitorais, é o período menor que nós temos aí, inclusive com essa falta de recursos financeiros, porque é muito difícil, até porque nós temos uma cultura no Brasil curiosa. Às vezes o empresário, a empresa tem um patrimônio muito grande, mas a pessoa física do proprietário, do diretor, não tem rendimento suficiente para a doação de campanha. Dalmir, o senhor que é renomado conhecedor dessa questão eleitoral e já é conhecido em todo o Estado, qual é a recomendação que o senhor faria para os candidatos que nos assistem agora, principalmente aqueles que estão buscando a reeleição? Olha, com relação à reeleição, a gente sempre orienta em todas as eleições, o cuidado com o uso da máquina administrativa, até porque há uma tendência natural, não é do prefeito que se busca a reeleição, mas são de secretários, de assessores, que naquele afã de buscar votos, costumam usar a máquina administrativa. E todas as eleições nós assistimos aí, e a cada eleição que passa, um número muito grande de candidatos, prefeitos, vereadores, caçados por abuso de poder econômico, abuso pela máquina administrativa. E, inclusive, quando nós dissemos aqui, que já está em vigor, muito cuidado também com a execução dos programas sociais neste ano da eleição, com os programas sociais, com bens públicos, porque hoje nós estamos vivendo um verdadeiro Big Brother, não é? Tudo é filmado, tudo é gravado, não é? Muitas vezes as pessoas ganham a eleição e perdem no tapetão, perdem na justiça. Eu quero lembrar, já que falamos em redes sociais, na eleição de 2014, eu fui contratado para dar uma palestra para todos os servidores comissionados da Assembleia Legislativa, que integram os gabinetes dos deputados, porque todo mundo tem direito de usar a rede social, tem um site do candidato, ele pode se expor, só não vale propaganda paga, e eu orientava naquele momento, até a utilização de um computador público, de um servidor público da prefeitura, da causa à cassação, da abuso de poder econômico, uso da máquina administrativa. Então, aqueles que quiserem compartilhar, quiserem participar da campanha do seu candidato, jamais utilizem computadores de repartições públicas para divulgar, para acessar o site do candidato, até que é um direito natural dele divulgar e pedir votos para o seu candidato durante a campanha eleitoral.
Então, vamos ficar atento aí às novas regras eleitorais. Você que pretende disputar uma eleição, que está no mandato, que vai à reeleição ou que está buscando também o seu primeiro mandato nesse processo democrático de direito. Vale a pena observar, o programa Conheça Goiás quer contribuir para que você tenha uma campanha dentro dos estreitos da lei. Portanto, continue nos assistindo, que dentro desta questão nós vamos trazer novas informações. Foi um prazeroso receber aqui hoje o Dr. Dalmide Farias. Nosso tempo é muito curto, mas foi muito importante as informações que o senhor trouxe aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Espero recebê-lo aqui outras vezes. Eu agradeço o convite. E a questão do próprio calendário eleitoral das eleições é muito grande. Nós precisaríamos aí não de minutos, mas de horas para fazermos um transcurso de tudo aquilo que os agentes públicos e os candidatos deverão cumprir na campanha eleitoral. Tem algum endereço eletrônico onde essas informações estão prestadas que o nosso ouvinte poderia acessar para ter melhor esclarecimento? O site do nosso escritório, né, que é dalmidefaria, né, @gmail.com. Maravilha, nós recebemos então o Dr. Dalmide Faria, especialista em direito eleitoral, trazendo informações precisas, especialmente aquelas que têm relevância para as próximas eleições. Foi um prazer estar com vocês, muito obrigado pela sua qualificada audiência. Continue com a gente, nós estaremos de volta trazendo mais informações. E depois dos comerciais, você segue com a gente rumo a Serranópolis. Nós voltamos já! ...58 anos de existência e muita história para contar. Hoje vamos conhecer o município de Serranópolis e você é o nosso convidado nesta aventura. Serra do Café. Este era o antigo nome de Serranópolis, município goiano distante 372 quilômetros da capital, Goiânia. Serra do Café foi começada na época, uma tia minha que casou com um formador de café. Quando o povo voltava para Goiás Velho, que era a capital do nosso estado, chegava lá, a palavra estava lá na Serra do Café. Com 58 anos de história, a cidade tem destaque por suas atrações turísticas. Quem passa por aqui aproveita cachoeiras, corredeiras, reservas de cerrado com fauna característica e ainda sítios arqueológicos impressionantes. Começamos nosso roteiro turístico conhecendo as belezas naturais aqui de Serranópolis. Nosso primeiro destino é a Cachoeira do Retirinho. Vamos com a gente? Por estar localizada nas proximidades do Parque Nacional das Emas, a fauna e flora do cerrado aqui de Serranópolis ainda estão bem preservados. Por isso podemos contemplar essa paisagem belíssima ao longo do caminho. O acesso à cachoeira é bem tranquilo. A chegada na cachoeira faz toda a viagem valer a pena. A beleza natural desta queda d'água nos deixa hipnotizados. A cachoeira é aproximadamente a 8 quilômetros de Serranópolis. E tem mais de 46 cachoeiras. Não são todas catalogadas ainda. Esse trabalho para mim é vida. Porque a gente está fazendo o que gosta, então é uma coisa que sempre vai trazer felicidade para a gente. Aproveitamos ainda para conhecer a Cachoeira do Cangaçu. Visita imperdível para quem vem a Serranópolis. Serranópolis é reconhecida como um dos maiores patrimônios arqueológicos das Américas. Aqui existem vários sítios arqueológicos que guardam um grande acervo de gravuras e pinturas rupestres. São aproximadamente 550 gerações de povos primitivos que passaram por aqui. Conta-se gravuras e pinturas de aproximadamente 11.500 anos por povos que ocuparam os abrigos ou grutas a céu aberto. A estrutura hoteleira e as pousadas na zona rural de Serranópolis não deixam a desejar. Uma das mais visitadas é a Pousada das Araras, justamente pelas grutas e também pela reserva particular do patrimônio cultural. Nós temos muita área verde, né? Temos chalés, apartamentos, o bar, restaurante e temos os passeios, as trilhas, a piscina natural, um lugar especial para descanso. Na Pousada das Araras, podemos ver paredões e grutas com mais de 1000 pinturas rupestres. O grupo que passou por aqui é um grupo que ele era nômade, vivia de caça, pesca e coleta de frutos. As pinturas rupestres
que vocês estão vendo aqui, elas são feitas do material chamado óxido de ferro, que seria um pó de rocha, diluído em gordura animal ou vegetal. Na Gruta do Diogo, localizada na expedição turística Osorinho, foi encontrado o esqueleto Homem da Serra do Cafezal, conhecido como Zé Gabiroba, datado com mais de 11.500 anos. O acesso à gruta não é muito fácil. Distante 15 quilômetros do centro da cidade e com uma caminhada com duração de aproximadamente 6 horas, este ponto turístico pode até parecer um desafio, mas a recompensa é certa. A cidade oferece também entretenimento e lazer através de eventos culturais, como a Feira de Arte e Cultura Popular e as Quintas Culturais. O Armazém de Cultura é o palco principal destas atrações. Esse grande complexo cultural, onde antes era um antigo armazém de grãos, foi totalmente revitalizado. Agora é um espaço de integração da comunidade com seu próprio patrimônio cultural. E ainda um atrativo turístico da região. O armazém ele foi construído na década de 70 para ser um armazém de arroz. Daí um tempo ele foi abandonado. Em 2009 nós tivemos essa ideia na atual administração de transformar um espaço que estava abandonado, que era um armazém de arroz, em um armazém de cultura. E ele é utilizado por toda a comunidade, né, que precisa, desde palestras, eventos culturais, até mesmo casamento. Então, ele realmente é ocupado. O visitante que anseia por mais contato com a história pode conhecer ainda o Museu Serra do Cafezal, onde podemos ver peças que retratam aspectos naturais, pré-históricos, históricos e culturais da região. O lugar melhor do mundo é no Brasil, e o lugar melhor do Brasil é em Goiás, e o lugar melhor de Goiás é Serranópolis. Exemplos de turismo sustentável e rico patrimônio arqueológico são as grandes características presentes neste município que tivemos o prazer de conhecer. É mais um destino que prova a riqueza natural e cultural que podemos encontrar no nosso estado. Gente, realmente a cidade de Serranópolis é muito bonita. E se você quer participar do nosso programa, mande sua sugestão para o e-mail conheçagoiás@gm-org.go.br. O programa Conheça Goiás de hoje chegou ao fim. Esperamos você no sábado que vem às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasil Central. E você que nos acompanha nas redes sociais, anote aí nossos endereços. No Instagram é @gmgoiás sem acentos. No YouTube, canal AGM. E no Facebook você pode curtir a nossa página, facebook.com/gmgoiás. Aproveite ainda para entrar no nosso site, agm-go.org.br, e conheça nossa rádio web. Música boa, entrevistas, notícias, tudo isso você acompanha por lá. Esperamos você no nosso próximo encontro. Até lá!